Provérbios capítulo 13, versículo 18. Este é o tema de hoje do programa Encontro às Terças. Fique comigo! Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. No programa de hoje nós vamos discutir um tema de um versículo do livro de Provérbios do Antigo Testamento. Me acompanhe. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Então, eu estava esses dias discutindo com o meu grupo, principalmente o grupo de terapia floral, bem como o grupo de radiestesia e o grupo de geobiologia, a respeito de autoridade. Especificamente no programa de terapia floral, nós falávamos a respeito de uma essência que é o saguaro. Para que você conheça, esse aqui é o saguaro, é um cacto, e no alto existe uma flor da qual é colhida, extraída a essência destinada às pessoas que têm dificuldade de lidar com a autoridade. Mais do que isso, essa essência, ela representa muito bem este versículo do livro de Provérbios, que é aquela pessoa que, por não reconhecer a autoridade, ela não vai adiante. Mas aquela pessoa que reconhece a autoridade de alguém e se serve dos conselhos dessa autoridade, está, como diz o livro de Provérbios, tem um tratamento honroso. Vamos lá, vamos discutir um pouquinho sobre isso. Ao longo de toda a história do conhecimento, do desenvolvimento humano, nós vamos encontrar em determinadas civilizações, em determinados grupos de desenvolvimento, eu falo isso inclusive a respeito do povo de Israel, que eles têm essa característica, eles são prósperos justamente por isso, por encontrar em grupos de estudo. Agora eu vou falar de uma maneira mais técnica para que você compreenda esse tema. Consegue encontrar em grupos de estudo, em conselhos de pessoas com as quais ele pode absorver conhecimento e competência para o seu desenvolvimento, quer seja para o seu desenvolvimento pessoal, seu desenvolvimento intelectual, o seu desenvolvimento comercial, obter vantagens e ir para o próximo nível através desses conselhos. Como é que isso se dá? Muito bem. Dentro do processo de você reconhecer uma autoridade, existem outras etapas que antecedem este processo. Então vamos lá. Ao longo da sua história é necessário que você tenha passado por uma fase de instrução. Essa fase de instrução, a gente tem essa fase de instrução nos primeiros anos da nossa vida, na escola, onde a gente aprende a ler, onde a gente aprende a escrever, nós aprendemos os conceitos básicos de aritmética, aprendemos os conceitos básicos de geometria e aos poucos vamos construindo o nosso arcabouço de mecanismos e até de recursos pedagógicos para aprendermos o próximo passo. A partir do momento que a gente aprende aritmética, a gente começa a aprender um pouquinho sobre tabuada. A partir do momento que a gente aprende um pouquinho sobre geometria, nós podemos evoluir para álgebra, para métrica, para poesia, para música, para conhecimentos matemáticos mais profundos. Aí a gente começa a ler um pouquinho sobre química, sobre biologia. Nós conseguimos entender um pouco mais como as coisas da vida funcionam no âmbito da física divina. Nós começamos a entender a respeito de lei e de ordem e começamos a compreender os princípios de justiça. Isso tudo vem com um desenvolvimento. Chega numa determinada etapa da nossa vida, nós começamos a fazer as nossas coisas. Nós começamos eu sempre digo que o ser humano não é da Terra, A gente sempre vai ter um problema, a gente demora para andar, a gente demora para falar, a gente não come sozinho nos primeiros anos de vida, alguém vai ter que colocar
comida na nossa boca, a gente não se limpa sozinho, a gente vai ter que alguém fazer aí a nossa higiene. É complicado nos primeiros anos de vida. Bom, na medida que nós vamos crescendo, eu repito, a gente vai se capacitando para viver, vai chegar um momento em que nós pretendemos dar o próximo salto. Nós queremos fazer um curso acadêmico superior para termos uma profissão, nós queremos ter um desenvolvimento dentro de uma área tecnológica ou dentro de uma área de serviço, como é o caso do comércio, por exemplo, ou mesmo nos enveredarmos por uma profissão específica, um médico, um biólogo, um químico, um administrador, um economista, um engenheiro, um advogado, seja o que for. Então, para chegarmos a esse ponto, nós temos um ambiente específico para isso, que é o ambiente da universidade, onde pessoas, agora eu bato na mesa, né? Supostamente com uma autoridade, e eu digo supostamente que nós estamos vivendo nas nossas universidades hoje a crise de autoridade. Mas isso não é o tema da nossa coisa. Isso é só uma indignação momentânea. Tá? É uma expressão momentânea da minha indignação permanente. Essa é a frase correta. Nós nos acercamos de pessoas que têm realmente uma autoridade. E o que acontece com essas pessoas que têm autoridade? Vamos considerar aquelas pessoas que realmente as têm. Pela sua competência, claro, pela sua cátedra e, mais do que tudo, a sua capacidade de nos repreender. Tá? O que significa nos repreender? É aquela pessoa que, num determinado momento do nosso aprendizado, ela, para aí, stop, tá errado, não é assim que faz. Nesta hora, se você reconhece aquela autoridade, aquele indivíduo com aquela autoridade, opa, espera um pouquinho, eu me aceito a sua autoridade e aceito a sua repreensão. Parte dele, o processo repreensivo, com generosidade, com bondade, com firmeza sobretudo, mas que vai fazer com que você vá para o próximo nível. Escuta só, Flávio, está errado, você vai ter que fazer diferente. Não é assim que faz. Do jeito que você está fazendo, está errado. Do jeito que você está fazendo, as consequências podem ser nefastas, funestas. Pode te trazer infortúnio. Não faz assim. Falando em infortúnio, eu fiz um vídeo sobre geobiologia falando a respeito disso. Tipo, se você quiser dar um pulinho na nossa playlist sobre geobiologia, tem um tema super legal sobre isso. Essa autoridade, quando chega até nós com esse olhar, com essa peculiaridade de fazer com que a gente vá para o próximo nível, essa é algo surpreendente em nossa vida. E durante muito tempo da nossa existência, e eu falo isso por mim, eu sempre tive muita dificuldade de receber a reprimenda sempre com uma certa... Não gosto de ser chamado a atenção. Não chama a minha atenção na frente dos outros. Não me dá de dedo na cara. Isso é minha característica. Desculpa, eu sou assim. Eu tenho esse jeito. Tá? Quem me conhece sabe como é que eu funciono. Entretanto, quando eu realmente reconheço alguém de muita autoridade, eu me rendo. Eu não tenho motivos para não fazer isso. Tá certo? Bem, por que eu estou contando isso para você então? Porque quando nós precisamos ir para o próximo nível, dentro de qualquer área do nosso conhecimento, é importante, mas importante mesmo, que a gente tenha alguns elementos para reconhecer quem tem e quem não tem autoridade. Agora nós vamos falar tecnicamente sobre este assunto. Muito bem. De pronto, nós temos dentro desse movimento
da revolução cultural nesses últimos 30, 40 anos, vem acontecendo uma coisa uma coisa recorrente, muito recorrente. Que acontece? Surge de tempos em tempos pessoas que vêm com uma fala que é uma fala exclusiva, ele tem a autoridade suprema sobre aquele assunto em questão. E sobretudo este assunto em questão, principalmente os assuntos esotéricos, os esotéricos eu falo, mas os esotéricos com X, que se pronuncia até esquizotérico, e que eles receberam essas mensagens que vem sabe Deus de onde, e que são só eles as únicas pessoas a deterem esse determinado conhecimento, porque foi passado para eles por uma divindade, por um guia espiritual, seja o que for, dessa natureza. Aí eu posso assegurar a você que com estas pessoas você vai ter problema. Essas pessoas não se sustentam pela sua autoridade, porque não as têm. Elas receberam isso de outras pessoas e dizem que são autoridades em determinados ramos específicos, e quando fala, daqui um pouco você vai observar, esta pessoa vai cair em desgraça, porque vai ser pego na mentira, aquilo que fala não se sustenta. Então esse é um primeiro fator. O outro fator, as pessoas que têm autoridade, essas pessoas não gritam, elas não falam alto, elas não esbravejam, elas não precisam te convencer por argumentações retóricas, por uma oratória. Ela vai te convencer simplesmente se baseando naquilo que você tem como conhecimento, e a partir do seu conhecimento ela vai fazendo um alinhavo, um chuleado, em volta do teu conhecimento, vai cercá-la com muito cuidado e vai dar a você a oportunidade para você olhar à sua volta e falar, bom, peraí, deixa eu compreender isso aqui um pouquinho mais. E mais do que isso, essa pessoa vai te oferecer a oportunidade de, junto com ela, ter acessos ao que a gente chama de fonte primária de documentação. De onde veio esse conhecimento? De onde veio essa instrução? Essa instrução é baseada em algo que já está consolidado técnica e teoricamente, tecnicamente, é baseado em experiências, é baseado em algo que já vem sendo feito há bastante tempo, outras pessoas já o fizeram. Nós temos resultados com relação a isso. Se a resposta for sim para todas essas perguntas, eu recomendo que você dê a essa pessoa a chance de te orientar por um determinado tempo, para que ela te faça uma mentoria. É isso que este versículo do livro de Provérbios nos orienta. Quando você nega essa possibilidade, o que te resta? O que te resta é a pobreza, o que te resta é a vergonha de você não ter a capacidade de assimilar conhecimentos, de ir para o próximo nível sem se aconselhar com outras pessoas. Então, é muito comum, eu estou falando isso dos judeus porque isso é muito comum na comunidade judaica, porque são pessoas prósperas. Um país desse tamanho, com uma população minúscula, e que são pessoas extremamente prósperas em termos tecnológicos, em termos de conhecimento. Existe uma quantidade enorme de prêmios Nobel de cientistas israelenses, cientistas judeus e tudo mais, e que tem, por conta dessa questão. Toda vez que eu quero fazer alguma coisa, eu paro um pouquinho e verifico se eu tenho competência suficiente para fazer o que eu vou fazer. Eu estou habilitado a isso. Deus me concedeu a graça de ser virtuoso e de ser competente naquela área em particular. Na biologia, na química, no direito, na poesia, nas artes cênicas, na música, enfim, me incumbiu de fazer isso. Chega numa determinada etapa da minha vida, eu vou olhar para aquelas pessoas que de alguma forma pode contribuir para que eu vá para esse próximo nível. Pois muito bem, quando isso não acontece,
você cai na pobreza e cai na vergonha, né? Isso é muito comum, por exemplo, dentro de grupos familiares, tá? Pessoas, por exemplo, você vai, sei lá, você tem um filho, você quer ter a oportunidade de criar o teu filho do teu jeito, né? E você sabe, e eu afirmo isso, que as pessoas o ser humano não evoluiu tanto assim nos últimos séculos. As pessoas são o que são desde muito tempo, tá? Tem dificuldade para andar, não anda sozinho, não come sozinho, não se limpa sozinho, chora de dor, chora disso, daquilo. E como é que você faz? Se cerque de experiências ancestrais. Faça um conselho com a sua família e escuta, será que vocês podem compartilhar comigo alguns conhecimentos seus de como isso poderia ser feito? Como é que foi que vocês fizeram? Se você for sozinho nisso aí, não tenha dúvida, vai ser sofrimento, vai ser duro. Você vai aprender? Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que doa, pode ser que não sei. Cada ser humano tem a sua peculiaridade. E aí você tem a possibilidade de, estando em um conselho, tá, ir adiante nesse processo. Então, um dos fatores de desenvolvimento é você ter um núcleo familiar que seja super legal, que possa te acolher, sobretudo nesse momento onde você está fazendo o processo de transição. Mas isso também é comum, e eu falo isso também para os meus alunos, cara, que são pessoas que eu as pego elas no colo, que estão na infância, mas na infância do seu conhecimento, e estão precisando ser tratadas com esse jeito, com esse carinho, com esse zelo, com esse cuidado. E a partir do momento que elas aceitam a minha autoridade dentro de uma determinada área, porque quando eu falo isso, eu não estou falando isso de vaidade, eu não estou falando isso de soberba, de empáfia, não. Dentro de determinadas áreas do conhecimento, principalmente dentro das áreas das práticas naturais, radiestesia, geobiologia, cromoterapia, terapia floral, eu tenho autoridade para falar sobre isso. Eu estudo isso há mais de 50 anos quase. 50 anos quase. Meio século. Trabalhando, lidando, sabe, me debruçando sobre isso todos os dias da minha vida, limpando o que não serve, ouvindo também dos meus alunos os seus clamores. Como é que eu posso ser melhor fazendo o que faço nesse trabalho de mentoria? Quando eu os recebo para esse trabalho, quando eles participam das minhas classes de estudo, dos meus programas de treinamento, e eu estou sempre junto com eles ali, eu os vejo como aquela criança, dentro daquele conhecimento especificamente, como uma criança que está aprendendo pela primeira vez. Ela não come sozinha, ela não anda sozinha, ela tem dificuldade. Então ela precisa de ter alguém firme, seguro, decidido, que sabe exatamente o que está fazendo, para poder conduzi-la com excelência. Eu não posso, como condutor, eu não posso como pastor, pastor no sentido literal, no sentido metafórico da palavra, aquele que conduz o rebanho, aquele que conduz as pessoas para... E eu não estou falando isso no sentido religioso, não. Se eu não tiver a firmeza, estar decidido daquilo que eu vou fazer e ter a absoluta serenidade, tranquilidade, para dizer para ele, segue por aqui, é assim que faz, faça desse jeito, e aí depois você vai obter os bons resultados desse trabalho, tá? Quando eu pego um aluno, recentemente eu peguei um teste, tá? E provavelmente se ele estiver me ouvindo ele vai saber o que eu estou falando. Ele não me autorizou a dizer o nome, eu também não o faria, claro que não vou expor ninguém aqui. Mas nós estávamos dentro desse programa de treinamento, era o programa de radiestesia. E eu, claro, dentro de quem começa a fazer o programa de radiestesia de alta performance, claro, começa do começo. Aprende os primeiros passos. E eu vou dando para a pessoa, ele vai recebendo de tempos em tempos o conhecimento e a informação, ele vai indo, vai evoluindo e, claro, tem bons resultados. Tá? Muito bem. Aí num dia eles, por já ser um estudante com alguns vícios que ele recebeu, tanto da literatura equivocada, como de outras pessoas que deu a ele instruções que não tinha nada a ver uma coisa, não tinha nada a ver o Cuca Calça, ele foi e falou, mas professor, e se eu fizer desse jeito? Falou, não, desse jeito não funciona.
Ah, mas eu estava lendo com um fulano de tal. Não, essa literatura não é adequada. Eu disse para você não pegar esse livro. Esse livro não é bom. Ele não vai dar a você o subsídio necessário. Tá? Você quer ler um livro sobre tal assunto, é esse aqui. Ah, mas eu li assim, eu conversei com tal pessoa e disse que... Aí eu parei um segundo com aquela vontade de gritar, de esbravejar, porque a minha paciência vai até a página 2 nessa hora. Eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, vá sozinho. Ah, vá sozinho. Se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe, me acompanhe. Porra, professor, se você quer ir longe, me acompanhe. Você quer ir rápido? Vai sozinho. Vai sozinho, pode ir, na boa. Tá? Eu espero, desejo que as coisas boas aconteçam com você. Mas eu estou seguro que você vai patinar e vai escorregar no meio do caminho. Vai, pode ir. Esse caminho eu já percorri esse caminho algumas vezes. Eu sei que ele não vai te trazer absolutamente nenhum resultado. Mas, se essa é a sua escolha, na minha vida, no meu passado, eu não tive ninguém que dissesse isso para mim, o que eu estou dizendo para você. Eu sou o seu professor, eu sou o seu instrutor, eu estou aqui fazendo a mentoria. Mas você quer fazer do seu jeito? Pois que faça. Eu só posso te assegurar que é o caminho que vai te trazer dor e sofrimento. Mas não deu 2 dias. Ô professor, desculpa, tá? Não sei o quê. Aquele dia a gente estava conversando pelo Skype, pela videoconferência. Às vezes eu atendo algumas pessoas online, claro, dentro de critérios específicos. E foi aí que as coisas... E foi neste dia que ele me ligou, que eu assisti a palestra do pastor Paulo lá de Fortaleza, e ele falava a respeito, só ele falou sobre 5, mas esse aqui, o versículo 18 do capítulo 13, que fala das pessoas que desprezam a disciplina, meu Deus do céu, você realmente vai cair do cavalo. Então foi isso, quis compartilhar esse tema com vocês hoje, porque eu entendo que ele seja de absoluta relevância. Eu estou dentro de um ambiente pedagógico hoje, onde o grupo de pessoas que está envolvidos com esse trabalho, eu estou dizendo dos alunos que estão envolvidos com esse trabalho hoje, são alunos de alta performance, ou alunos que estão desejando ir para um nível. O que eu quero dizer com isso? Um nível de alta performance. O que eu quero dizer com isso? Que eu já tenho alunos que já estudam comigo dentro desse formato que nós preparamos há mais ou menos 5, 6 anos, que já estão comigo há bastante tempo, já está fazendo um monte. Então eu tenho alunos ali de, meu Deus do céu, inclusive com quem eu até me aconselho com ele. Escuta, com relação a esse experimento, do qual eu não tenho tanta... Como é que foi que você fez? Me conte, me fale. Então nós já temos hoje um mastermind onde nós podemos lidar com esse assunto. Então é um pessoal que é bacana, que me sugere algumas alterações no programa de treinamento, e nós estamos fazendo um outro programa hoje que tem a ver agora com uma mentoria mais aprofundada. Não é uma coisa mais de plataforma online. Tanto que eu estou me batendo aí esses dias para deixar a plataforma muito bem organizada, porque o trabalho que vai ser feito sobre geobiologia multidimensional é indiscutivelmente a revolução cultural no programa. Tá? Então eu trouxe esse tema hoje, que é um tema genérico, que é um tema destinado a toda a nossa audiência do nosso canal, né? Mas também é destinado a você. Você que me acompanha, que você tem o interesse em conhecer mais sobre radiestesia, geobiologia, no futuro o programa de radiônica, que também está ficando super legal, não tem nada parecido. Eu estou fazendo questão de que esses 3 cursos de radiestesia de alta performance, geobiologia multidimensional e radiônica multidimensional, com essa multidimensionalidade, né, seja realmente o divisor de águas desse processo. Ou você aprende isso definitivamente de um jeito absolutamente correto, com alguém que está com extrema responsabilidade em fazer a coisa acontecer de um jeito legal, ou siga um outro caminho.
tá bom? De qualquer forma, eu deixo a você a possibilidade de você fazer do seu jeito, ou ter a oportunidade de ir para o próximo nível tendo alguém como mentor, como conselheiro. Isso em qualquer área. Você como mãe, você como pai, você como administrador, você como engenheiro, você como biólogo, médico, seja o que for. Você ter alguém do seu lado que possa dizer para você, te aconselhar e dar a você elementos para que você tome decisões assertivas sobre a sua vida, isso é super legal. Deixo a você um grande abraço, fique com Deus, paz, luz e prosperidade na sua vida.